Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra para o nosso aprendizado, para a nossa meditação, para a glória do seu nome, que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 67, que tem por tema o Cântico de Zacarias. Áudio em forma de devocional nesta obra missionária que o Senhor pôs no meu coração. Lucas capítulo 1, versículo 66, nos diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos das mãos de nossos inimigos, servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do Senhor, do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Zacarias e Isabel, eles tinham o desejo de terem um filho, mas por serem já avançados em idade, por serem já, muito avançados em idade, assim como Sara e Abraão, eles já não acreditavam mais que isso poderia ser possível. Qual é hoje o meu e o teu impossível? Qual é a causa que a gente acha que não poderemos vencer? Qual é a barreira, qual é a dificuldade? O Senhor nos diz na sua palavra, eu também vos digo, que para Deus não há impossível. Para Deus não há nada difícil. Quando essa mesma Sara recebeu a mensagem dos anjos do Senhor, dizendo que em tal tempo determinado ele teria um filho, que ela daria luz a um filho, a Bíblia nos diz que Sara riu, e os anjos disseram: por que riste? Por acaso há alguma coisa difícil para Deus, impossível para Deus? O próprio Jesus disse para Marta e Maria que nada é impossível para Deus e que tudo é possível para aquele que crê. E quando o anjo desceu ali, Zacarias, sacerdote do Senhor, estava oferecendo o incenso naquele dia ao Senhor. O anjo começou a falar com ele: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas no céu, nos céus. E Deus concedeu o pedido do teu coração. Em tal tempo, tu e tua esposa terás um filho. E o nome dele será João. E Zacarias ali duvida daquilo que o anjo falou: mas como, meu Senhor? Nós estamos já avançados em idade, como acontecerá isso? Como sucederá isso? O anjo disse: porque tu falaste em dúvida a minha palavra, tu ficarás mudo até o nascimento do menino. Aleluia. E assim se cumpriu. Zacarias ficou mudo até o dia que João Batista nasceu e lhe perguntaram qual seria o nome. Ele escreveu no papel que seria João. E ali a Bíblia diz que a boca dele, os lábios se abriu e ele voltou a falar. E ele começa a falar exatamente isso aqui.
que nós lemos o cântico de Zacarias, ele começa a profetizar para o seu filho, ele começa a profetizar o nascimento de Jesus. E diz: Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aqui ele estava falando acerca de Jesus, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Zacarias e sua esposa Isabel eram pessoas que obedeciam a Deus em tudo, eram tementes a Deus, eram servos verdadeiros do Deus Altíssimo. E por causa da fidelidade deles, Deus resolveu abençoar eles com um filho, o filho da promessa, o filho que eles tanto queriam. E ele começa a falar agora do Filho de Deus, que Deus tinha visitado e remido o seu povo através do Filho unigênito que vinha para nos salvar, para nos tirar do pecado, para tirar todo o nosso pecado, toda a impureza, para nos levar para o céu. Ele disse: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que visitou e remiu o seu povo. Remir quer dizer lavar, purificar o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, porque Jesus ele veio da descendência de Davi. Se formos olhar a genealogia, José é descendente de Davi, Maria foi descendente de Davi. Aleluia. E a promessa que Deus outrora fez a Abraão lá no início, né? Da tua descendência eu tirarei o rei, a tua descendência eu abençoarei. E Jesus veio da descendência de Abraão, através da tua descendência eu trarei a salvação para Israel. Como falou, versículo 70, como falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, que Deus já havia anunciado por Isaías, por Jeremias, pelo próprio Davi, pela boca de Moisés, a vinda do nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, Jesus Cristo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar do seu santo concerto, o primeiro concerto, a primeira promessa que o Senhor fez para Abraão, o concerto que o Senhor fez no deserto com o povo de Israel, o concerto que o Senhor fez depois que eles tomaram posse da terra de Canaã. Todos esses concertos, todas essas promessas apontavam para a vinda do Messias, para a vinda do nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você e por todo o ser humano que existe na face da terra. Aleluia. No versículo 73 já vai nos dizer: e para lembrou do seu concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Voltou para a parte que Deus já havia me mandado falar. Que ele se lembrou da promessa que ele fez a Abraão de abençoar a descendência de Abraão e que através de Abraão também todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas através do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio da descendência de Abraão. Porque para quem não conhece, né, a história, a genealogia de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os 12 filhos de Jacó, e entre os 12 estava Judá, e da tribo de Judá, dos filhos de Judá, veio Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que o seu pai na terra, né, que era um padrasto na verdade, era descendente de Judá, e sua mãe também, descendente do filho de Jacó. Aleluia. E o 74 diz: de conceder-nos que, libertos das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Foi o que Deus falou para Moisés: vai até o Egito, tira o meu povo de lá, e disse para Faraó, e diz para eles que eu quero que eles venham me adorar, me servir no deserto. E esse servir teria que ser também em santidade, como a palavra do Senhor diz, em santidade e em justiça, todos os dias da nossa vida. É o que o Senhor quer de nós hoje, que a gente sirva a Ele, né? Com adoração, sim, com louvor, sim, com a palavra, sim, com a obra, sim, mas também o principal é em santidade e em justiça perante Ele. Todos os dias da nossa vida, não é só hoje nem amanhã, todos os dias da nossa vida,
em santidade perante ao Senhor todos os dias, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o céu é tomado à força. Vários versículos vai nos dizer que aquele que vai até o fim, né, que vai ser salvo, que vai receber a sua recompensa. Aleluia. Louvado e santo seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele já começa a falar no versículo 76 acerca de João Batista, o próprio filho dele. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Aleluia. O próprio João, ele pregava: eu vim para preparar o caminho do Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação, porque ele era o ano que Jesus havia de se manifestar ao povo judeu. João estava anunciando a vinda do Senhor, dando conhecimento ao povo que havia um mais poderoso do que ele, que batizava com água e com espírito, com fogo no Espírito Santo. Ele batizava somente com água. Mas ele disse: aquele que vem após mim, ele batiza com fogo e no Espírito Santo. Eu não sou digno nem de desatar ou de carregar as suas sandálias. Alguns evangelhos vão dizer desatar, os outros evangelhos vão dizer carregar a sandália dele. Mas ele quis dizer que não era digno nem de tocar nas sandálias do Senhor. Aleluia. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Porque através do batismo, o velho homem, o velho eu, nosso velho eu morre e nasce um novo homem, uma nova mulher, prontos para seguir com Cristo e morar no céu. Então, através dele, Deus abriu os olhos do conhecimento do povo e ainda remia o pecado do povo através do batismo, tirava o pecado do povo e santificava o povo. 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, a estrela da manhã, o Cordeiro de Deus nos visitou do alto. O Espírito Santo desceu sobre o Senhor ali no Rio Jordão. E aquele que estava habitando com o Pai, lá no céu, ele desceu para habitar entre os homens. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, no início era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entre os homens. Aleluia. E para encerrar, o 79 e 80 diz: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isaías profetizou acerca da paz. Da raiz de Jessé, da descendência de Judá, surgirá um rebento, e ele terá um reinado de paz, um reinado de amor, um reinado de misericórdia, seu reinado será eterno. E ele diz que ele é a luz do mundo. O que o versículo 77 diz: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. João Batista estava anunciando a luz do mundo, aquele que tira o homem das trevas, aqueles que estão assentados em trevas, aquele que ele é a própria palavra, a palavra que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ele é quem nos faz caminhar no caminho de paz, no caminho de descanso. Era este que João Batista anunciava, o nosso Salvador. Ele encerra no versículo 80 dizendo: e o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então João, a cada dia ele era mais cheio do Espírito Santo, porque a vinda dele ao mundo foi com o propósito de Deus. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Tanto que quando ele foi preso por Herodes, ele disse que não se importava em morrer, porque ali a hora dele já havia chegado, porque ele já tinha cumprido a sua missão na terra, que era preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. E ele ficou no deserto até se mostrar a Israel para cumprir o seu chamado.
Ele esperou o dia de começar o seu chamado. Assim como Jesus se preparou no deserto também para começar o seu ministério. Então há tempo para todas as coisas. Se Deus até hoje, né, não te deu a oportunidade, ou já até deu a oportunidade, mas não chegou a hora, talvez, de você começar o seu chamado, talvez já está atrasado também. Tem a hora, e Deus sempre nos fala, é agora, vai fazer a obra, é agora, faz isso para mim. Tem um tempo de preparo? Tem, mas também o tempo da volta do Senhor já é chegado. Então é tempo da gente fazer a vontade do Senhor, assim como João Batista fez, assim como Jesus fez a vontade do Pai. É hora da gente desapegar das coisas deste mundo e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós, para nos dar direito da salvação, não só a nós, mas a todo aquele que crê e confessar que Ele veio ao mundo em carne e morreu por nós. Que Deus vos abençoe, guarde essa palavra e a pratique em nome de Jesus. Amém.